Liverpool campeão é melhor que o City dos 100 pontos. Não o City campeão da temporada passada, o City de 2 temporadas atrás. Verdadeiro ou falso? Cara, eu acho falso. Eu acho que esse Liverpool, ele não jogou nem mais do que o Liverpool da temporada passada, inclusive. Eu acho que o Liverpool, vice da temporada passada, foi mais consistente e jogou mais do que esse. Esse, obviamente, vai ser campeão com sobra e batendo recordes, mas contou muito com tropeços do City, que foi deixando a coisa se alargar, né? Aquele Liverpool, inclusive esse Liverpool caiu nas oitavas da Champions, assim, surpreendeu alguns e outros pelos jogos, acho que não surpreendeu muita coisa. O City de 100 pontos caiu aonde na Liga dos Campeões da Europa? Nas oitavas também, ou nas quartas, né? Quartas, né? Ele caiu nas quartas pro Liverpool. Exatamente. Diga. Vai lá. Não, vai lá, complementa aí. Esse é só um a mais em um time que começou, se a gente lembrar o início da temporada, e o Fred vai lembrar bem, o Liverpool, ele jogava mal, ganhava de 1-0. Aí jogava mal, achava um gol no finalzinho. Assim, isso aconteceu em uns 5, 6, 7 jogos seguidos. O Liverpool começou mal a temporada. Mal, assim, em termos de rendimento, tá? Só que o City também. E aí mesmo, eu acho que eu nem comparo o rendimento, assim, em termos de ser avassalador, de engolir os adversários, o City ele não deu chance para ninguém, basicamente em termos de desempenho, tá? Com uma defesa absurda, com um ataque bizarro e, assim, tendo todos os seus melhores jogadores em ótima fase. Essa não foi uma grande temporada de algumas figuras, assim. Por exemplo, o Salah, ele, apesar dos gols, ele perdeu muito do encantamento do que ele já teve. Aí você tem o Mané ocupando o lugar, tanto que o melhor jogador do time pode ser o Henderson, que passa longe de ser brilhante. Então, eu acho que o City é bem melhor que esse Liverpool. Então, para o Formiga, a frase é falsa. Fred, você já está em Manchester há quanto tempo? Você acompanhou bem de pertinho esse time dos 100 pontos, né? Já estava morando por aí. Sim. A frase sim. Liverpool campeão é melhor que o City dos 100 pontos. Matematicamente, esse Chelsea pode superar... esse Liverpool, pode superar o City dos 100 pontos. Na matemática, a gente pode chegar à conclusão que ele é melhor, mas a gente está analisando aqui o desempenho, a performance. Vamos lá. Na matemática, esse time pode chegar até a 107 pontos, né? Tem mais 21 disputas, se ele somar todos, ele chega lá a 107 pontos e quebra esse recorde. Quem quer entrar aí? Vitor Sérgio? Se alguém ia falar. Eu não. Então segue lá. Tá, então seguindo aqui, eu tô com Formiga. Esse Liverpool, ele é realmente avassalador nessa Premier League. Você pega um time campeão com 23 pontos de vantagem sobre o atual bicampeão, é realmente algo... É histórico também essa campanha do Liverpool, e eu acho que ela só fica menor se você comparar realmente com a maior, para mim, que é essa do City de 100 pontos. Depende do referencial. Não estou diminuindo aqui o que o Liverpool fez nessa temporada. Acho realmente que é um time que consegue manter uma consistência, como bem lembrou o Formiga, mesmo em muitos jogos sem jogar bem. Tá? Sem jogar bem, esse Liverpool não deixou a peteca cair, tanto é que só perde uma vez em toda essa campanha, e perde para um Watford, né? Num jogo esquisito, né? O Watford que hoje briga contra o rebaixamento, enfim. E esse Liverpool, ele mesmo jogando mal, ele consegue manter aproveitamento de pontos, o que pode ter faltado no passado mais recente. Então, acho que essa consistência lembremos, é muito Fred, interessante. Assim, lembra que esse time, assim, não é nem o melhor ataque dessa Premier League, né? É o City. Esse time tem 70 gols, aquele City teve 106. Exatamente. Esse time, ele é o melhor saldo porque tem a melhor defesa, de longe, em comparação ao Manchester City, aliás, que vive uma crise defensiva, mas o Liverpool, ele não chega àquele Manchester City de 100 pontos, na minha opinião, ô Luizinho. E por um ponto também de elogios àquele City. É o City da virada de chave da entrada do Guardiola na Premier League. Ele destrói o futebol inglês, ele destrói certas certezas que muita gente tinha em relação à incompatibilidade entre Pep Guardiola e Premier League. E logo na segunda temporada, né? Essa é a quinta temporada do Klopp pelo Liverpool. O avanço ele vai mais devagarzinho. Aquele City, logo na segunda do Pep, já chega derrubando muitos recordes e muitas certezas e faz até com que esse Liverpool se mexa um pouco. Acho que até esse Liverpool ele é produto daquele City. Então, acho que o criador fica à frente nessa comparação. O Vitor, claro que os números eles vão ser super importantes para a gente analisar, até também assim, a questão da campanha, como lembrou o Formiga,
O Liverpool não vai fazer 36 gols e vai chegar a 106, não vai fazer 36 gols nas próximas rodadas. Mas ele pode superar o City em pontuação. E eu posso aqui construir um argumento que esse time do Liverpool ele é mais difícil de ser batido do que o City dos 100 pontos, porque ele vai ter perdido menos e provavelmente vai terminar a temporada empatando menos também. Vencendo mais, portanto. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não atribuir à fragilidade dos outros o campeonato fantástico que o Liverpool fez, né? A gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente diz assim que até o Guardiola, acho que ele tomou cuidado para falar sobre isso ontem, o Fred pode acrescentar aí, quando ele diz que, nós não conseguimos ser sólidos, o Liverpool conseguiu, foi algo desse gênero, não foi, Fred, que ele falou? Sim, exatamente. Então, porque você... né? Inconsistência, ele falou sobre isso. Então, você tem que tomar esse cuidado para a gente não parecer que a gente está falando assim, o Liverpool é bom, mas ele só é bom porque todo mundo estava ruim, né? Então, o fato até quanto também o Liverpool entrou na cabeça dos outros, né, com a campanha dele. Quando ele fica, 27 jogos sem perder, quando ele dos 27 jogos ele tem um empate só, ou 2 empates, se eu não estou enganado, 25 vitórias, 2 empates, até quanto ele está entrando na cabeça do adversário de dizer, vamos arriscar, e aí ao arriscar você perde. Então você tem todo um contexto aí que a gente tem que medir, tem que avaliar para não parecer que a gente está querendo desmerecer o Liverpool, né? Como por exemplo, em 2017, a gente tem que tomar cuidado para não desmerecer o Corinthians de dizer, o Corinthians só estava jogando brasileiro, os outros estavam jogando outras coisas. Não interessa. O Corinthians fez a parte dele. Ou no ano passado, o Flamengo, de dizer, o Flamengo fez porque ele tinha um timaço e os outros não tinham. Tem que tomar cuidado para não desmerecer os outros. Dito isso, eu acho que o time o nível de atuação do City dos 100 pontos, eu acho que ele era melhor que o do nível de atuação do Liverpool de agora. Então, por isso que eu vou votar, deixa eu ver... Falso. Falso, por isso que eu vou votar falso. Eu acho que o nível de atuação do City era melhor. Você tem alguns jogos aí, especialmente depois daquela mini-férias aí, né? Teve uma mini-férias na Premier League. O Liverpool, por exemplo, voltou jogando muito mal dessa mini-férias. O Fred falou algumas vezes sobre isso na programação aí do esporte interativo e tudo. E então, acho que o nível de atuação daquele City eu acho que era melhor e por isso eu voto falso. Olha, a Elvira Cruz já mandou o seguinte, já cheguei largando o like, bora! Quem tá com a gente não deu like, tem 3 mil pessoas aqui que não curtiram ainda, hein? Em relação até àquela situação do City chegar e um ano depois do Guardiola já conquistar o título, a galera tá falando, investiu muito pesado, mais cedo do que o Liverpool, não sei se é exatamente essa leitura que a gente vai fazer, mas no final das contas, André, eu acho, né, e assim, a gente vai, o nível dos adversários é importante demais, né, porque assim, não adianta, né, o City vai naquele campeonato lá, ele vai perder 2 vezes, vai empatar 4, e a gente pode estar falando do Liverpool aqui, se ganhar todos os jogos até o final, que não seria nenhuma loucura, terminando o campeonato com uma derrota e 2 empates. Que eventualmente esse time do Klopp pode ser até mais sólido do que aquele time do Guardiola. De repente não ser tão avassalador, mas pode ser mais seguro, não sei. Liverpool campeão é melhor que o City dos 100 pontos, André. Como é que você avalia essa frase? Eu acho que não, mas o que não quer dizer nenhum demérito, né? O que não quer dizer que o time seja ruim, muito pelo contrário. É um baita time, mas realmente não é nem o auge dele. Então, eu acho que não, mas é um time que a gente vai lembrar bastante. Pelo contexto, você acha que a gente vai lembrar mais desse time do que do City dos 100 pontos? Porque o City já tinha conquistado um título ali atrás. Eu acho que o grande título do City vai ser aquele do gol do Agüero no final, que é o que muda a história do clube. E talvez esse seja o título que mude a história do Liverpool. Então, assim, pode ser que esse time fique mais marcado até mesmo do que o time dos 100 pontos. Eu acho que vai. Até pelas circunstâncias especiais, né, que a gente está vivendo com esse título. Então eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque ele vem aí um tempo depois do título europeu. Você pode botar que é o mesmo ciclo, né? Que é o mesmo time do título da Europa, do título mundial, em cima do grande Flamengo, que foi o único time, como disse o
o nosso torcedor que bateu de frente com o Liverpool e com o título inglês que não vinha há 30 anos. Então, assim, eu acho que vai ser muito difícil tirar da história como o título mais marcante aí da história recente do futebol. A gente vai lembrar desse Liverpool, a gente vai lembrar do City, do Agüero, a gente vai lembrar do Arsenal invencível, e vai ficar. E esses são os títulos assim que vem de primeira, não necessariamente são os melhores times, até são times, né, maravilhosos, mas eu acho que é falso, porque não é nem o melhor Liverpool, mas vai ficar mais na história. Ô, Formiga, daqui a pouco eu vou botar mais uma dica, tá? A gente já bateu aqui a marca dos 3.000 likes. Formiga, o City do Guardiola, ele faz 2 temporadas, especialmente a passada e a anterior, espetaculares, né? Essa agora não dá para dizer que é uma grande temporada do City, até pela pontuação. Pode ser que em termos de Liga dos Campeões ele vá o mais longe do que foi nas outras, tá? Mas até em termos de nível, de entrega, de jogo, de repente na Premier League não foi a mesma coisa. 2 anos, jogar 2 anos no nível que o City jogou é muito difícil, então não conseguiu, pelo menos na minha interpretação, jogar o terceiro no mesmo nível que jogou os 2 anteriores. Dá para imaginar o Liverpool no ano seguinte, temporada que vem, sendo tão forte ou até mesmo mais forte do que foi nessas últimas 2? Depende dos reforços, cara. Eu acho que algumas peças elas podem ficar próximas do desgaste ali. Aí eu não sei se isso. Até porque, cara, o futebol é cíclico de perguntas e respostas, né? O Klopp já é uma resposta. Tanto que o modelo Guardiola lá do Barcelona em 2011, por exemplo, hoje, aquele time eu acho que teria dificuldades para ter a supremacia que teve, porque você tem uma resposta clara de um jogo de uma marcação muito alta, de um jogo muito veloz, direto. O próprio Guardiola, ele é uma evolução dele mesmo. Ele não é mais o mesmo treinador, é um time mais dinâmico, um time que é capaz de sair rápido, de variar troca de bola quando necessário, mas não tem nenhuma vergonha em acelerar com os jogadores quando precisa. Então, assim, o Klopp, você já começa a perceber que tem movimentos de resposta a esse modelo de jogo, né? O Ancelotti, Zidane, por exemplo, joga muito bem contra o Klopp. O Ancelotti pelo Napoli lá atrás e agora pelo Everton consegue travar essa roda do Klopp, já é uma resposta bem ativa. E com um elenco muito inferior, né? Nos 2 times. Muita coisa. Então, assim, eu acho que... E aí se falam em algumas figuras aí de reforço pro ano que vem. Eu acho muito difícil você mantenha durante 3 anos no mesmo nível, rigorosamente, os mesmos jogadores, que é praticamente o que está acontecendo, né? Você teve uma ou outra mudança ali na zaga, e basicamente isso, né? Você tem a entrada na temporada passada do Wijnaldum, que vai pedindo passagem e fica titular, e sempre tem uma figura nesse meio que circula aí, né? Hora Milner, hora não sei quem, o trio de ataque permanece intacto ali praticamente, e se algumas figuras de meio vierem, e você vê algumas sendo faladas aí, eu acho que de fato o time pode melhorar. O único time que conseguiu manter, e nem foi igual, foi o Real Madrid do Zidane, mas nem foi no mesmo nível de atuação. E também com mudanças, né? Porque tem uma que tem Isco, a outra tem o Asensio como uma figura importante. É muito difícil, 3 anos iguaizinhos. É muito complicado, Fred. E aí até em cima disso, né? Você que está aí sempre acompanhando o Liverpool, acompanhando o Manchester City também, mas especialmente o Liverpool, o que ele projeta, o que dá para imaginar que vai ser agora? Porque a gente sabe que o título da Premier League, ele era até mais importante, esse título ele é mais importante do que foi a conquista da Champions da temporada passada. Acho que isso não tem como discutir muito isso. Mas agora temos o para frente. E a gente sabe que para frente a Liga dos Campeões continua sendo sempre um dos grandes objetivos, se não o principal objetivo. O Liverpool vem com apetite para o mercado, pelo que você consegue olhar, entender, conversar. O Liverpool vem com apetite para reforçar ainda mais esse time? Olha, Luiz, eu acho que a gente teve um sinal amarelo nessa esperança que o torcedor do Liverpool pode ter de um Liverpool com fome no mercado, que foi o Timo Werner. O Werner ficou quicando aí, o Liverpool podia ter chegado e pagar a cláusula de rescisão dele com o Leipzig, e quem fez isso foi o Chelsea. E a gente, então, percebeu nessa movimentação um Liverpool um pouco reticente em relação ao quanto que ele vai ter para gastar nesse mercado. Não sabe quem vai vender, já quer se livrar, por exemplo, do Lovren na defesa, quer trazer mais uma peça para o meio-campo também para fazer essa roda girar e não depender tanto do Henderson, do Milner e algumas outras peças que já estão meio que no fim de passagem pelo Liverpool, o Milner principalmente, mas a gente vê que há, pelo menos nessa movimentação do Werner, um Liverpool um pouco cauteloso. Então, eu não apostaria as minhas fichas no Liverpool chegando e trazendo 2, 3 contratações sequer
de média para grande, assim. Acho que se trouxer gente, vai trazer para compor elenco. Não vejo esse Liverpool trazendo um grande nome, um grande jogador. Fala-se no retorno de Felipe Coutinho, que está querendo voltar para a Premier League. Não sei se vai muito por aí. O Coutinho é caro, o Coutinho não sabe quanto que ele vai custar numa transação que foi muito cara lá atrás. Kia Jorabichian, né, Fred? Sabe como é que é? Kia Jorabichian, exatamente. E foi um Liverpool que soube gastar muito bem a grana que ganhou com o Coutinho, né? Desculpa te interromper aí, Luizinho. Deixa eu só fazer uma pergunta para o nosso grande Fredinho. O Fred, não ficou nada de resquício com o torcedor do Liverpool, com a diretoria do Liverpool, com o próprio Klopp, do Coutinho ter abandonado o barco logo depois de ter renovado o contrato, de ter... Inclusive foi uma época que o Liverpool ficou numa situação complicada, porque o Klopp estava montando o time em função dele, ele tinha acabado de renovar o contrato por 5 anos, e aí vai embora, e aí, coincidentemente ou não, quando ele vai embora, o Liverpool começa a ganhar, não ficou nenhum resquício? Eu acho que ficou um pouco sim, André, até porque a gente pode lembrar aqui, em setembro, o Coutinho ele sai no meio da temporada, né, para o Barcelona. Isso, porque o Klopp obriga ele a ficar, né? Porque ele queria ter saído, aí ele fala, não, então pelo menos 6 meses você me dá aqui para eu poder... Para eu planejar um pouquinho, né? Tanto é que ele conseguiu planejar muito bem, que trouxe o Van Dijk, depois o Alisson. Mas assim, a gente lembra em setembro do Coutinho não jogando pelo Liverpool por conta de uma suposta lesão e viajando com a seleção brasileira. Com a seleção brasileira, pois é, foi nessa época. Então, assim, não é só o ato em si, é a forma com a qual foi construída e costurada essa saída do Coutinho, que acho que deixa assim, um pouco de mágoa, principalmente pelo resultado posterior, né? É o Coutinho sair que o Liverpool decola e fica bem claro que o Liverpool não dependia do Coutinho. Então, se o Coutinho voltar, ele volta com salário menor, ele volta sem nenhuma promessa de titularidade, ele volta num status muito menor do que ele ocupava anteriormente aqui. Então, e não é só o que acontece com o Liverpool depois que ele sai, né? É o que acontece com ele. Coutinho, com ele, porque a gente não pode dizer aqui que o Coutinho foi um sucesso depois que saiu do Liverpool, né? Pelo contrário, fracasso talvez seja uma palavra muito forte, eu não gosto nem de, né? Não vou entrar para homenagear quem tá aí me aplaudindo, não vou entrar na semântica da palavra e do significado, mas é um quase fracasso. Bom, olha só, quem não curtiu ainda, tem 3 mil pessoas aqui nos assistindo que ainda não curtiram, podem deixar o like. Ô, Vitor, a gente vai trazer mais uma dica do Quem Sou Eu. Temos uma estafeta muito legal daqui a pouquinho para fazer com o Liverpool, esse Liverpool campeão. Mas, Vitor... Eu queria... Fala. Não, vai lá que eu queria fazer uma... seguinte, queria que você pensasse, tirasse assim, olha, o Liverpool campeão, todo mundo sabe o time base, daqui a pouquinho a gente vai fazer um 11 contra 11 aqui com outros jogadores que passaram recentemente pelo Liverpool. Mas se você olhasse para o time atual, titular, e falasse assim, se eu pudesse eu contrataria um jogador para tal posição, para tal função, qual que seria? Sem dúvida alguma, o companheiro do Van Dijk na zaga, né? Você fala-se muito do Koulibaly na Premier League, por exemplo. O Koulibaly hoje ele é titular do top 6 da Premier League, titular de todos eles. Do Arsenal não se fala, no Tottenham é titular, no Liverpool é titular ao lado do Van Dijk, no United é titular ao lado do Maguire, no Chelsea é titular no lugar de qualquer um. Então, tipo assim, e no City também. E no City nem se fala. No City nem se fala. Aliás, o City, né, o Fred acompanhou muito bem isso, deve se arrepender amargamente dos 70 e... Quanto foi, Van Dijk? 75, né, o Fred? 75? Isso. Deve se arrepender amargamente de ter achado caro 75 milhões de libras no Van Dijk lá, porque o Liverpool, o City, inclusive, estava à frente do Liverpool para contratar o Van Dijk ao Southampton, né? E só que o Guardiola achou caro, ou não tinha dinheiro, enfim... Aí cada um teve sabe... o Van Dijk e depois teve o Maguire, né? Exatamente. Teve o primeiro coisa e depois o Maguire. Então, eu acho que sem dúvida nenhuma o City, o companheiro de zaga do... A verdade o Van Dijk, ele tá numa fase tão maravilhosa que ele, além dele ter virado o melhor zagueiro do mundo, no momento, apesar do Formiga vai dizer que é o Sérgio Ramos, ele hoje é o melhor zagueiro do mundo, ele ainda melhorou o companheiro de zaga dele. Porque se você pegar o Matip, o Matip, antes do Van Dijk, o torcedor do Liverpool queria ver o
queria ver o coisa ruim na frente dele, mas não queria ver o Matip. O Lovren é a mesma coisa. O Joe Gomes era o que estava melhorando ali um pouquinho, estava evoluindo, mas mesmo assim, e os três melhoraram muito ao lado do Van Dijk. Então é aquele tipo daquele zagueiro que faz o dele ainda melhor o companheiro. Mas acho que nenhum dos três são zagueiros confiáveis. Acho que o melhor aí que ficou aí foi o Matip. Mas se chega um Koulibaly, por exemplo, é titular absoluto. Eu queria falar com o Fred o seguinte, Fred, você está em Manchester e tem uma rivalidade gigante entre Liverpool e Manchester, até por razões extra-futebol, diga-se de passagem, para quem estudou um pouquinho a Revolução Industrial e tudo sabe disso. O torcedor em Manchester teve tempo para se preparar para o título do Liverpool? Por que eu estou perguntando isso? Porque se é no ano passado, aquela briga City-Liverpool, o torcedor do United devia ficar até o final torcendo para o City, a verdade é essa. O torcedor do United no passado estava torcendo para o City ganhar o campeonato e não para o Liverpool. Eu até faço uma correlação com a Libertadores do Corinthians, né? Porque ficava em São Paulo aquela coisa, o Corinthians não tem, só o Corinthians não tem. Né? Eu ouvi muita gente de outros times, muito secador, depois da bola do Diego Souza e do Cássio, dizendo, acabou, o Corinthians vai ser campeão. E o cara foi se preparando, já desde as quartas de final, para o Corinthians ser campeão. E o torcedor do United se preparou para o Liverpool ser campeão? Se preparou. Teve tempo para se preparar porque esse título está desenhado desde os primeiros tropeços do City e o Liverpool se mantendo lá em cima, e depois ainda tem uma pandemia no meio do caminho que só estica essa corda, né? Acho que até esperou demais, se preparou demais, passou do ponto de preparação porque essa angústia do título, ela ficou esticada. A angústia que eu digo para o torcedor do Manchester United que não queria ver esse título do Liverpool de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Tanto é que a mensagem do Carragher, ex-jogador do Liverpool, que faz parte da equipe de comentaristas da Sky Sports, a primeira dele é para o Gary Neville, companheiro de bancada dele, ex-jogador do Manchester United, que estava desesperado do Liverpool ser campeão da Premier League. E até trazendo algo do meu universo particular, o pai da minha namorada, ele é torcedor do Manchester United ferrenho. E ele estava desesperado ontem, ele falando, cara, eu tô torcendo para o City, porque assim, eu quero que algum milagre aconteça, mas não quero hoje. Não quero hoje. Antes era o Everton. Hoje não! Então, assim, hoje não. Aí, sei lá, na semana seguinte é ser o City de novo, né? Porque o próximo jogo é Manchester City e Liverpool. Então, assim, havia essa preparação, mas eu acho que todos eles tinham pelo menos aquele 1% de esperança de que alguma coisa acontecesse para tirar esse título do Liverpool, que não aconteceu, evidentemente. Bom, exatamente, eu imagino, né? Tudo bem, eu tô preparado, mas não quero que chegue. Mas olha só, Luizinho, ó. Que chegue, mas deixa eu te falar. No fundo não tá preparado, né? Não, tudo bem, mas vida mansa pro torcedor do United com esse título, hein? Vida mansa, é só desligar o celular e assistir Netflix, Amazon. Não pode ligar na televisão normal, não pode ler jornal, mas se o cara desligar o celular, pô, ele não precisa ir na padaria, irmão. Ele não precisa. Lá em Manchester, inclusive, o Fred tá aí, não me deixa mentir. Tem uns lugares tradicionais, as padocas. As padocas, os caras vão na padoca, pô, não tem o chapeiro lá pra falar, e aí, irmão, né? Não tem, cara, ele fica quietinho em casa, ele pede delivery, o máximo que vai acontecer é o motorista, o motoqueiro. É o entregador chegar com a camisa do livro. Já vai chegar com a caixa de alimento vermelha. Mas bom até demais. Aí o Manchester United também é vermelho. Então, assim, pô, molezinha pro rival aceitar esse título. Ô Fred, me tira uma dúvida. Aqui no Brasil a gente tem... Eu sinto muito esse termômetro por conta do Polêmicas, que eu até já fiz o maior da Inglaterra, e a época deu o United. Hoje eu posso até tentar atualizar e tal. Tem gente que fica puta, porque... Mas assim, os 30 anos, eles pesaram muito e marca mundial, né? O Manchester chegou a ser o time mais valioso do mundo, ainda tá entre os três, é o que tem mais torcida fora da Inglaterra e tal. Como é a visão aí na Inglaterra? Essa discussão... mais, hein? É isso que a gente tem que ouvir. Porque assim, no Brasil a gente tem muito temor de mudar de prateleira times. Esse passou desse, esse passou desse. Mas historicamente acontece. O São Paulo não nasceu o maior de São Paulo. Ele em algum momento ficou, depois perdeu, o Palmeiras perdeu o lugar para esse, ganhou dali e tal. Como é aí na Inglaterra? Se tinha a certeza nesse intervalo de Premier League que o United era o maior da Inglaterra, hoje segue sendo, o Liverpool recuperou espaço, como é que é a discussão na TV aí? Nessa questão de prateleira, quando o Liverpool ele ganha lá em 90, ele era o primeiro disparado.
né? Porque ele tinha 18 títulos ingleses, o United tinha o quê? Tinha 12, 13, enfim, né? Mas estava, né, pelo menos 5, 6 anos, 7 anos de distância ali de empatar com o Liverpool. E em termos de Champions, eram 2 para o United e 3 para o Liverpool, se eu não estou enganado aqui. Então, enfim, era o Liverpool na primeira colocação. E aí vem essa era do Alex Ferguson, que ganha tudo, casando com uma época que o Liverpool fica numa seca danada que a gente está desatolando hoje. Só que mesmo nessa seca, o Liverpool vai e espeta mais uma Champions lá em Istambul contra o Milan, e agora ganha essa Champions no ano passado e ganha a Premier League de novo, e agora a gente tem 20 títulos ingleses para o United contra 19 do Liverpool, 5 Champions para o Liverpool e 3 para o United. Se você for colocar... 6 Champions. 6 Champions para o Liverpool e 3 para o United. Se você for colocar em número de títulos, o Liverpool é maior, porque a gente tem uma diferença maior nos títulos europeus do que a gente tem nos títulos ingleses. Agora, evidentemente, valor de marca. A Premier League ela ocupa a prateleira número 1 de todas as ligas, com o Manchester United sendo o grande clube da Premier League, e o Liverpool está chegando nessa turma só agora. Então, assim, acho que tem pano para manga para esse debate. Aqui na Inglaterra, esse debate ele é muito mais tímido do que eu fico vendo, por exemplo, quando os torcedores brasileiros de Liverpool e United ficam se engalfinhando. Aqui não tem tanto assim, porque acho que cada um defende o seu de forma cega e a imprensa está... eu acho que eu ia falar isso. A gente aqui, a nossa cultura aqui, é ficar toda hora... comparando, analisando. A gente critica muito o Fla-Flu que existe por aí, né? A dualidade, a extrema esquerda e a extrema direita, enfim, a crítica com você persegue, é tudo muito radical aqui. E a gente, nos programas esportivos, a gente alimenta, porque a gente fica toda hora, quem é melhor, toda hora fazendo choque, E vamos fazer mais um agora, hein? Se tiver choque... Essa história de título, Luiz, assim, só pregando esse gancho rapidinho, porque essa discussão é bem legal, da história dos títulos puros e simples, né? Se você pegar o somatório de tudo, Copas e tudo, e o inglês dá muito valor a essa tradição das Copas e tal, o Manchester, assim, a coisa vai ficar num bolo bizarro de disputa, mas tem uma questão, por exemplo, na Itália, é muito doido o debate, porque pela lógica não deveria ter nem discussão, né? Você tem um Milan bem aqui de título europeu e a Juventus bem aqui, mas a discussão, ela existe, assim, é muito pau a pau. Na Inglaterra é até mais. E assim, você fazer. Isso você acontece no ganhar Brasil 13. também. Você ganhar 13 títulos, como ganhou o United dali, de 92 até a saída do Ferguson. É muita coisa, irmão. É muita coisa no período que a mídia veio com cada vez mais força, a globalização do jogo. Então, assim, você tem um impacto. Tanto é que o Giggs sozinho é o terceiro na lista, né? O Giggs sozinho, porque é o Giggs e o Ferguson, né? É o United com 20, o Liverpool 19, em terceiro vem Arsenal, Giggs e Ferguson, com 13 títulos. Eles têm 13 títulos.